Hoje eu quero te mostrar as 5 fraudes mais frequentes que acontecem na relação de trabalho. Então, se você é empregado, trabalha de carteira assinada ou trabalha de alguma outra forma irregular, enfim, se você é trabalhador, você precisa ficar ligado nessas formas de fraudes que muitas empresas aplicam nos seus empregados para ganhar algum tipo de vantagem, ganharem tempo, ganharem dinheiro ou de alguma forma explorarem o trabalho desse empregado até as últimas consequências. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Você precisa ficar esperto às fraudes que acontecem na prática para você não ser vítima de uma dessas fraudes. Então, eu separei as 5 mais comuns para te informar. Isso significa que no 5º lugar está a fraude assim menos comum e em primeiro lugar está a fraude mais comum, a que mais acontece, para você ficar ligado em todas elas e não se tornar uma vítima de uma dessas fraudes. Então, se você gosta de direito do trabalho, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal, porque aqui eu falo sobre direito do trabalho, sobre carreira jurídica, sobre advocacia e ordenamento jurídico trabalhista, que eu tenho certeza que pode te agregar de alguma forma. Então se inscreva, assine o sininho para que você seja notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo. Enfim, sem mais enrolação, vamos conversar um pouco sobre as fraudes mais comuns no contrato de trabalho. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e eu sei o motivo pelo qual as empresas praticam fraudes na contratação. Isso acontece única e exclusivamente porque os empregados não buscam a justiça para a conquista dos seus direitos. Então vamos lá, por exemplo, uma empresa ela frauda os direitos de todos os empregados. De 100 empregados que têm os direitos fraudados, menos de 10 ingressam com ação na justiça para requerer os seus direitos, que são devidos e que já foram conquistados. Então para a empresa, no final das contas, vale a pena lesar esses empregados. Vale a pena fraudar os direitos desses empregados, porque financeiramente falando, no final das contas, vale muito a pena. Eu mesmo tenho vários clientes que são empresas que separam parte do faturamento mensal dessa empresa só para custear condenações trabalhistas. Mesmo depois de toda uma orientação preventiva que nós fazemos, mesmo depois de orientar a respeito de todos os riscos que existem nesse tipo de atitude que lesa os direitos dos empregados, vale a pena financeiramente falando para o empregador, porque nem todas as pessoas que têm os direitos lesados buscam seus direitos na justiça. Então faz muito sentido para a empresa. Ou seja, se todas as pessoas que fossem vítimas de alguma fraude contratual na relação de trabalho buscassem a justiça, muito provavelmente essas empresas não fariam isso. É por isso que você, empregado, deve ficar muito atento, porque em muitos dos casos você é lesado e nem sabe. E é esse o intuito do vídeo de hoje, te informar. Então no 5º lugar está uma fraude que acontece com frequência, mas em comparação com as outras 4 que eu separei, ela é a menos frequente. É por isso que eu coloquei em 5º lugar a fraude da pejotização. A pejotização acontece quando a empresa tem a intenção de contratar um empregado, mas não quer registrar esse empregado, porque ela não quer pagar o FGTS, ela não quer pagar férias, ela não quer pagar hora extra, não quer pagar o descanso semanal remunerado. Então a empresa faz um contrato de prestação de serviço com a empresa desse empregado só para afastar o vínculo de emprego. Mas na realidade, esse empregado é um empregado comum como qualquer outro. Esse empregado ele tem jornada de trabalho controlada, ele é totalmente subordinado à empresa, ou seja, é um empregado comum, mas na sua contratação foi feito um contrato de prestação de serviço. Muitas das vezes a empresa exige que esse empregado abra uma pessoa jurídica para fazer essa contratação e no final das contas, formalmente falando, se trata apenas de um contrato entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica, ou seja, um contrato de prestação de serviço sem vínculo de emprego. Isso na forma, tá? Isso só no papel, porque na realidade esse empregado, ele trabalha como se empregado fosse. Ele exerce a sua atividade como se fosse um empregado, ele tem jornada controlada como se fosse um empregado, ele é subordinado, ele trabalha com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, enfim, todos os elementos da relação de emprego estão presentes, mas no registro se trata de uma prestação de serviço. Essa é a fraude da pejotização. Isso é irregular. A Justiça do Trabalho não tolera esse tipo de atitude. E se você é vítima desse tipo de fraude, você pode requerer em juízo o reconhecimento do seu vínculo de emprego e o pagamento de todas as verbas que são inerentes a esse tipo de contratação. A Justiça do Trabalho, então, vai reconhecer a fraude na contratação, vai anular o contrato de prestação de serviço e vai reconhecer o vínculo de emprego. Se o Alexandre de Moraes não ir lá e der uma canetada e acabar com o poder que a Justiça do Trabalho tem de decidir a respeito disso, né? Enfim, então a pejotização fica em 5º lugar na nossa lista de fraudes mais comuns. Em 4º lugar está o famoso aviso prévio retroativo. Você já ouviu falar a respeito desse aviso prévio? Se você já foi vítima dele, eu sei que você conhece. E o problema desse tipo de fraude é que muitas das vezes o empregado nem nota que foi vítima dessa fraude. E como que funciona na prática esse aviso prévio retroativo, essa fraude que a empresa comete quando vai
vai dispensar o empregado. Acontece da seguinte forma: você, empregado, está trabalhando normalmente naquela empresa e, inesperadamente, a empresa entra em contato com você e fala que não precisa mais dos seus serviços. E a partir de amanhã você não precisa trabalhar mais porque você foi demitido. E aí você, empregado, assustado com essa notícia, você pergunta: então a partir de amanhã eu vou começar o cumprimento do aviso prévio? Aí a empresa diz o seguinte: não precisa. Você pode ir para casa descansar, fica tranquilo, porque na sua rescisão nós vamos constar que você foi demitido há 30 dias atrás. Ou seja, você já cumpriu o aviso prévio nesses 30 dias que seguiram. Assim fica muito mais fácil para você não precisa continuar trabalhando, você vai receber todos os seus direitos na rescisão. E outra, você vai receber tudo daqui 10 dias e não daqui 30 dias depois do aviso prévio. É muito mais vantagem para você, empregado, não é? Não é. Isso é uma fraude, tá? Toma muito cuidado com isso. Se a empresa te dispensou hoje, ela tem que abrir o prazo do aviso prévio. Se você se opor ao cumprimento, óbvio, aí você vai ter um aviso prévio descontado. Se a empresa te manda embora e você não quer cumprir o aviso prévio, esse aviso prévio vai ser descontado de você na rescisão. Mas a empresa tem que te dar a oportunidade para trabalhar a partir do momento que ela te dispensa. Porque o aviso prévio, ele funciona única e exclusivamente para garantir que você tenha condições de buscar um novo trabalho enquanto se organiza financeiramente depois de receber a notícia de demissão. Para você não ser pego de surpresa, para você não entrar em desespero. É para isso que serve o aviso prévio. E quando o empregador coloca o aviso prévio retroativo, ele não está te dando essa oportunidade, por isso que se trata de uma fraude. Então, por favor, não caia nessa. Se a empresa te demitiu hoje, você tem de começar a cumprir o aviso prévio. Não tem essa história de cumprimento retroativo ou de registro retroativo de aviso prévio. Isso é fraude. Toma muito cuidado. Essa fraude é muito comum e é por isso que ela ocupa o quarto lugar da nossa lista. Em terceiro lugar, das fraudes mais comuns da relação de emprego, está o pagamento do salário por fora. Essa é comum. Essa acontece demais. Acontece mais que a pejotização e mais que o registro retroativo do aviso prévio. O empregador vira pra você e fala assim: olha, eu vou te pagar na carteira o salário mínimo, tá? Pra gente não ter custos aqui. E por fora, eu vou te pagar aquilo que você merece, aquilo que faz jus, aquilo que eu tenho pra te oferecer pra essa vaga. Se você se recusar a receber dessa forma, infelizmente não tem como eu te pagar o salário que você merece, o salário que a sua profissão exige. Então, ou você aceita essa forma de pagamento, ou você fica sem. Basicamente é isso que acontece. E os empregados, por precisarem do trabalho, acabam aceitando. Mas isso é fraude. Se você recebe qualquer valor por fora do seu contra-cheque, esse valor não vai refletir nas outras verbas trabalhistas e quando você for dispensado, o cálculo da sua rescisão vai ser baseado no valor de registro e não no valor que você recebe. Então, assim, não caia nessa, tá? Se você não tem opção, se você precisa desse emprego, se é uma oferta vantajosa pra você, ok, pode aceitar sem problemas, mas junte provas desse pagamento por fora. Porque vai que amanhã essa empresa manda você embora e faz o pagamento da sua rescisão em cima apenas do valor de registro. Assim você fica num prejuízo absurdo. Mas se você tiver as provas em mãos de que recebia por fora, você pode ingressar com a ação na justiça e pedir o reconhecimento do salário pago por fora, além de todos os reflexos que esse valor pago por fora vai surtir em todas as suas verbas de forma retroativa e na sua rescisão. Então, se você não tem a opção de recusar esse tipo de trabalho, você precisa produzir provas para não cair nessa fraude. Porque o empregador pode estar achando que está te lesando, que está fraudando a contratação, mas na verdade você vai se mostrar mais preparado que ele, juntando provas, para que quando ocorra a sua demissão, você busque todas as diferenças de valores na justiça, tá certo? Então entenda uma coisa, pagamento por fora é ilegal. Muita gente acha que não, acha que é normal, mas é ilegal, é uma fraude trabalhista, traz prejuízos para você e pode te trazer problemas no futuro. Suponha, por exemplo, que você é um empregado que trabalhou a vida toda ganhando 10 salários mínimos, mas na sua carteira de trabalho tem um registro de apenas um salário mínimo. Pensa, quando você for se aposentar, a sua aposentadoria vai ser um valor mínimo e a sua expectativa e o seu status financeiro vai cair muito devido a esse registro fraudulento. Olha o prejuízo que isso pode causar a você. Então fique muito esperto, não caia nesse tipo de fraude, não seja vítima desse golpe que a maioria das empresas praticam e se prepara por uma futura ação judicial. Até porque não custa nada juntar provas, porque se lá na frente você decidir não ingressar com ação na justiça, tudo bem, tudo certo, segue a vida. Mas e se chegar lá e você não tiver as provas necessárias para provar o seu direito? Aí você vai se arrepender muito. Então o conselho é, junte provas. E o salário pago por fora é o terceiro lugar da nossa lista de fraudes mais comuns na relação de emprego. A segunda fraude que mais acontece, essa é frequente, viu? Essa acontece demais. É o contrato de experiência fictício. Você conhece essa? Essa é muito comum. No processo seletivo, onde as empresas selecionam os profissionais para ingressarem no quadro de funcionários daquela empresa, a empresa já informa o seguinte: olha, aqui na nossa empresa a gente tem 3 meses de experiência e se você for aprovado nesses 3 meses de experiência, aí sim nós vamos fazer o registro da sua carteira. Já ouviu falar disso, né? Isso acontece demais, mas isso é uma fraude. Você precisa do registro na sua carteira de trabalho desde o primeiro dia de contratação, desde o primeiro dia de trabalho. Essa história de trabalhar em todo o período de experiência sem registro é ilegal. E a empresa faz isso
documentos para não ter que te pagar o FGTS desses 3 meses e nem a contribuição social desses 3 meses. E além disso, a contagem de férias vai se dar a partir do registro, o seu tempo de atividade vai se dar a partir do registro, a sua contribuição social a partir do registro, o seu depósito do FGTS também. Você só vai ter prejuízos se você trabalhar sem registro. E como no caso anterior, se você não tem opção, se você precisa muito desse emprego, pode aceitar a vaga tranquilamente, mas junte provas de que você trabalhou esses 3 primeiros meses sem registro. Porque se chegar no final do 3º mês e a empresa te dispensar com a desculpa de que você não foi aprovado no processo seletivo, você já tem provas para buscar na justiça o reconhecimento do seu vínculo de emprego, pelo menos desses 3 meses. Porque muitas empresas fazem isso. Elas contratam alguém, falam que o período de experiência não tem registro. Quando encerra o período de experiência, a empresa dispensa esse empregado e contrata um novo. E vive assim, de contratação em contratação irregular, para não ter ônus nenhum. E isso só prejudica os empregados. Então não caia nesse tipo de fraude. Desde o primeiro dia de trabalho, desde o primeiro dia de contratação, você precisa do devido registro para você ter toda a segurança possível. Se precisar demais do emprego, pode trabalhar tranquilamente de forma irregular, mas junte provas disso, tá certo? Não caia nesse tipo de golpe também. E agora, em primeiro lugar, está a mais comum. Essa é a que mais acontece. Essa é a que mais se vê na prática. A fraude que mais acontece na contratação, na relação de emprego, é a contratação de estagiários por meio de fraude. Essa é a que mais acontece. Muitas empresas contratam alguém, colocam o nome desse alguém de estagiário e não fazem o registro, não fazem nada, pagam até menos que o salário mínimo e exigem que essa pessoa trabalhe como se fosse um empregado normal. E esse empregado tem na mente dele que ele é estagiário, que ele tá ali para aprender a profissão, e isso justifica pagar um salário abaixo do salário mínimo e a exigência de trabalhos além daqueles que um estagiário pode fazer. E muitas das vezes essas empresas contratam pessoas como estagiários que nem estão frequentando ou matriculados em nenhum curso de formação. Ou seja, tudo errado. Essa é a fraude mais frequente, principalmente em cidades interioranas. Você entra lá na empresa, às vezes tem um monte de estagiários, 15, 16 estagiários e um empregado, que é justamente para dar uma engambelada, né? Para dar uma enganada. Mas não seja vítima desse tipo de contratação. Eu já fiz vídeos exaustivos aqui no canal sobre a contratação de estágio. Estágio não é simples, é uma contratação muito complexa. Para você ter uma ideia, o contrato de trabalho exige em 2 partes, empregado e empregador. O contrato de estágio, o termo de compromisso em estágio, tem 3 partes. Aqui nós temos a empresa que recebe o trabalho do estagiário, aqui nós temos o estagiário e temos a instituição de ensino. São 3 partes que devem estar registradas nesse termo de compromisso. Então não é algo simples, não é algo muito fácil. E qualquer vício no termo de compromisso faz com que o reconhecimento do vínculo de emprego seja imediato. Ou seja, se você ingressar com uma ação na justiça e informar algum vício no seu termo de compromisso, você tem direito ao reconhecimento do vínculo. E muitas pessoas não sabem disso. E para a empresa é excelente contratar um estagiário, porque o estagiário ele tem a mesma força de trabalho de um empregado sem o ônus do empregado. E outras empresas pagam até menos que o salário mínimo para esse estagiário, porque acreditam que estão fazendo um favor para essa pessoa ao ensiná-la o trabalho ou mostrar para ela como que funciona a atividade produtiva. Mas isso é fraude, gente. Não caiam nisso, por favor. Não seja vítima desse tipo de fraude. Se você precisa muito desse emprego, se você está precisando desse salário, desse trabalho, e eu sei que existem algumas situações que você não tem opção, você precisa aceitar essa oportunidade de trabalho. Você pode aceitar normalmente, pode trabalhar normalmente, mas junte provas. Junte provas de que você é empregado, que você cumpre a jornada total, que você é subordinado, que você recebe o salário X, enfim, esteja preparado com provas, porque pode ser que você precise dessas provas lá na frente. E agora eu quero saber de você. Você já foi vítima de uma dessas fraudes? Alguma dessas fraudes já aconteceu com você? Eu quero saber como que você resolveu essa situação. Você ingressou na justiça? Você chegou a um acordo com esse empregador? Como que você resolveu isso? Coloca aqui nos comentários para eu ter uma noção de quais são as fraudes mais frequentes que estão acontecendo na prática. E outra, se você já foi vítima de outro tipo de fraude que eu não informei aqui, informa aqui nos comentários também, justamente para prevenir as outras pessoas que assistirem esse vídeo. Isso é muito importante para todo mundo ficar ligado e para que ninguém seja vítima de fraude na contratação, fraude no contrato de trabalho, tá certo? E se você gostou desse vídeo, se inscreva, tá? Nesse canal eu falo sobre direito do trabalho, carreira jurídica, ordenamento jurídico trabalhista e te informo semanalmente sobre todas as regras necessárias para você exercer um bom trabalho e também para que você não seja vítima de fraude na contratação, tá certo? Então assine o sininho para você ser notificado sempre da publicação de um novo vídeo e envie esse vídeo lá no grupo da sua empresa para o pessoal ficar esperto também em relação a essas fraudes, tá certo? Te espero então em outra oportunidade pra gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.